Ano, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Paula Giovannini e eu vou ser a nova professora de ciências de vocês, nesse tempo que a professora Dayana estiver de licença. Então, vamos começar? Lá na nossa apostila, página 156, Relações entre seres vivos no ecossistema. Que relações serão essas? Vocês já viram com a professora Dayana nas outras aulas as relações alimentares dos seres vivos, certo? Dentro desse ecossistema, que seriam estabelecidas através de cadeias e teias alimentares. Agora nós vamos ver outros tipos de relações, como eles se relacionam ajudando um ao outro ou não ajudando um ao outro, inibindo um ao outro, competindo e dentre outras relações. A nível de espécie, né, a nível de relação mesmo entre esses seres, nós podemos ter relação interespecífica, que são entre espécies diferentes, e relação intraespecífica, que é da mesma espécie. Essas relações podem ser harmônicas, onde todos os indivíduos são beneficiados nessa relação, ou desarmônicas, onde um ou mais indivíduos são maleficiados por essa relação, sofrem algum malefício através da relação. Começando com a relação intraespecífica, que é dentro da mesma espécie, nós vamos ter aí no livro de vocês sociedade, colônia e um pouquinho de competição. Vamos lá, uma de cada vez. Sociedade é onde cada indivíduo realiza uma tarefa estabelecida e assim eles funcionam exatamente com a ideia de sociedade que a gente conhece, tá? Onde cada um faz o seu papel para beneficiar o todo. A gente tem formigas, abelhas, cupins, onde cada um tem o seu papel, seja guardar comida, proteger a casa deles, seja gerar filhos. Cada um vai ter o seu papel dentro da sociedade e vai exercer exatamente aquele papel para que o todo fique bem, ok? Na colônia é um pouco diferente, pois apesar de ser vários indivíduos da mesma espécie, indivíduos diferentes, eles funcionam como um único organismo. Então, se eu separar esses indivíduos, eles morrem, o que não acontece numa sociedade, por exemplo. Se eu pegar uma formiga e separar ela da sociedade, ela não vai morrer, ok? Necessariamente. Ela vai continuar viva, buscando por recursos e se alimentando. Já numa colônia, não. Se separa os indivíduos, eles morrem, pois existe uma dependência fisiológica e orgânica de um indivíduo para o outro. Tá bem? No de baixo, o que a gente tem é uma competição intraespecífica. Apesar do nome estar errado aí, está escrito interespecífica, pela definição a gente pode saber que é intraespecífica, pois ele fala que é uma competição entre os indivíduos da mesma espécie. Então, isso caracteriza uma competição intraespecífica. Ela pode ser por recurso, por fêmeas, isso depende. Mas uma competição intraespecífica é competição entre indivíduos da mesma espécie, ok? Uma outra relação ecológica que eu gostaria de ressaltar é o canibalismo, que é a predação dos indivíduos da mesma espécie. Quando um indivíduo da mesma espécie preda o outro, tá? Seja por ausência de recursos, seja para mostrar poder, isso pode acontecer e se chama canibalismo. Nos seres humanos, essa relação canibal tem um nome especial chamado antropofagia. Okay? Agora nós vamos para as relações interespecíficas, que são de espécies diferentes. Primeiro, as harmônicas. Relações interespecíficas harmônicas. Aí no livro de vocês vai ter protocooperação e mutualismo. Essas duas relações, elas são parecidas, mas não são iguais. Protocooperação é quando não existe uma dependência real entre um indivíduo e o outro. Eles podem viver juntos, mas eles também conseguem viver separados, ok? A vida deles vai ser melhor juntos, mas eles conseguem se manter separados. O primeiro que a gente está vendo aí, um exemplo de protocooperação, é o caranguejo eremita e as anêmonas do mar. O que vai acontecer? As anêmonas do mar vão fornecer uma proteção para o caranguejo eremita, já que elas têm células urticantes, células que machucam a pele dos outros animais. Então, elas vão oferecer essa proteção para o caranguejo e o caranguejo vai oferecer para elas um maior campo de busca dos seus alimentos. Porque as anêmonas são animais sésseis. Elas vão ficar presas
no substrato, tá? Então, se elas ficam presas, elas só vão ter acesso a um restrito ambiente de caça e de recurso. Se elas vão se prender a um caranguejo, por exemplo, o que vai acontecer? Esse espaço que elas podem obter comida, ele vai aumentar um pouco. Foi entendido? Agora, mutualismo. O mutualismo estrito, que a gente chama de mutualismo estrito, é quando esses indivíduos não conseguem se separar. Nesse caso, não são animais, que está representado para vocês, são fungos e algas. Eles vivem juntos no mutualismo, que a gente conhece como líquens, ok? Eles vão fornecer coisas que são estritas para a sobrevivência deles. Então, a alga, por exemplo, a alga ela vai fornecer a glicose para os fungos e os fungos vai fornecer para a alga essa proteção, esse ambiente mais protegido, ok? Vamos para o próximo. A nossa próxima relação é uma outra relação harmônica chamada de... Tem o inquinelismo e o comensalismo aí. Vamos diferenciar elas. O inquinelismo é quando eu dependo de um outro indivíduo, quando eu uso o corpo dele, ok? Mas sem causar nenhum dano. Não é como um parasita. Eu uso o corpo dele para obter algum recurso, mas não causo nenhum dano. No inquinelismo, normalmente só uma das partes é beneficiada, mas não existe malefício para a outra. As plantas epífitas, como bromélias, orquídeas, elas fazem uma relação de inquinelismo com árvores mais altas. Elas vão se abrigar, utilizar do corpo dessas árvores para poder ter mais acesso à luz solar, por exemplo, para ficarem nas partes mais altas, para ter mais acesso à luz solar, mas elas não vão causar nenhum mal. Elas só se prendem no tronco, o que não vai fazer mal algum às árvores que elas estão presas, ok? O comensalismo, ele funciona onde os animais vão comer o resto da comida de outros animais. Um indivíduo vai comer o resto do alimento do outro. Aí nós podemos ver um peixe grudado no tubarão, esse peixe chamado de rêmora, mas a gente também vê isso com hienas e leões. Os leões comem, deixam a carcaça e a hiena vai lá e come o resto do leão. E por isso que elas vão andar próxima aos leões. A rêmora anda praticamente grudada ao corpo do tubarão, não só do tubarão, mas também tem rêmora em raias, tá? Já as hienas, elas vão andar próximas, mantendo uma distância segura dos leões, mas elas andam próximas aos leões para quando eles terminarem de comer e largarem a carcaça, elas poderem se alimentar daquele resto dos alimentos. Isso é comensalismo. As próximas relações vão ser intraespecíficas desarmônicas. O que isso significa? Que algum indivíduo ou os dois indivíduos vão ter um malefício daquela relação. A primeira delas vai ser o amensalismo. O amensalismo é quando um dos indivíduos ele deixa de existir simplesmente pela presença do outro. Como é que isso funciona? Vamos lá. O amensalismo é: eu existo, com a minha existência, você deixa de existir. Porque ou eu libero alguma toxina que é um malefício para você, ou eu tenho algum comportamento que inibe a sua sobrevivência. Exemplos. Tem até na outra página que vocês podem voltar, se vocês quiserem, aqui. Tem uma história sobre essa história aqui, tá? Vocês podem dar uma lida depois, mas eu vou explicar sobre a penicilina, ok? Que é um antibiótico, a descoberta dos antibióticos. Como é que isso funcionou? Existe um fungo chamado penicilina. Esse fungo libera essa toxina chamada penicilina. E essa toxina inibe a vida das bactérias. Ou seja, então com a própria existência do fungo, já que ele libera essa toxina, ele inibe a vida das bactérias. Esse foi o primeiro antibiótico descoberto na medicina, o que revolucionou o jeito que se tratava os pacientes. Então, o fungo libera essa toxina e essa toxina vai causar um malefício para a vida das bactérias. Então, elas vão deixar de existir. Isso acontece também com as plantas
Os eucaliptos. Os eucaliptos e os pinheiros também, eles liberam toxinas em suas folhas que vão inibir a vida de outras plantas ali perto. Normalmente, eucaliptos só tem eucaliptos por perto. Deixa eu ver uma outra. Um outro amensalismo são animais de grande porte passeando pela grama. Animais de grande porte, elefantes, vacas. Quando eles passeiam, normalmente eles fazem o mesmo caminho, o que acontece? Eles vão realizar uma pressão naquele solo, vão compactar aquele solo e a grama vai deixar de crescer naquele solo. Então, a simples presença dele naquele solo vai fazer com que a grama não possa crescer mais, por um comportamento dele, ok? Como eles são muito pesados, eles vão compactar o solo e fazendo aquele caminho sempre, aquela parte vai ficar sem grama. Então, inibindo a vida daquelas plantas mais rasteiras, ok? Uma relação interespecífica desarmônica é a competição interespecífica. A gente viu lá atrás competição intraespecífica, que é da mesma espécie, mas nós vamos ver agora uma interespecífica. Quando eu vou competir com uma outra espécie, seja por recursos alimentares, tá? Seja por espaço, mas toda a questão do nosso nicho ecológico normalmente converge, ou seja, é parecido, é o mesmo. Se nós habitamos o mesmo lugar, vai existir uma competição. Eu queria... Vamos falar o último, que eu quero falar uma coisa muito importante com vocês. Vamos ver parasitismo. Galera, parasitismo, eu acho que esse é o que a gente, além de predação, né, é o que a gente tem mais noção do que é. O que é um parasita? É um indivíduo que vai consumir os recursos de outro indivíduo. Ele vai habitar o corpo e fazer mal. Diferente de inquilinismo, que ele habita ali, mas não faz mal, esse habita e vai fazer mal. Porque normalmente ele vai retirar os recursos, ok? Piolho é um parasita. Ele vive na cabeça, não só na cabeça, mas ele pode ter em outros animais também, mas na gente. Piolho vive na nossa cabeça e vai consumir o nosso sangue. Ou seja, ele vai consumir um recurso nosso. Parasitas intestinais. Alguns se prendem ao intestino sugando sangue, outros vão consumir o nosso alimento antes mesmo da gente conseguir obter aqueles nutrientes. Carrapatos também consomem sangue. Então, o parasita ele vai causar um malefício porque ele vai consumir os nutrientes daquele hospedeiro que a gente chama, que é onde está o parasita, ok? Agora, predação, predatismo, que é a última relação que a gente vai falar aqui, é quando eu, indivíduo, vou comer outro indivíduo de outra espécie. Essa é a mais comum de todas na natureza, que a gente conhece melhor. O leão comendo zebras, antílopes, um animal que caça o outro. Essa é a ideia, ok? Um que come o outro, mas não são animais, tá? Um animal herbívoro que come uma planta é um predativo, ele está predando. A gente chama de herbivoria, tá? Então, é isso. Essa aula é bem curtinha, bem simples, mas eu queria falar para vocês que vocês entendam que essas relações são muito importantes para o meio ambiente, para o equilíbrio, ok? Predatismo, parasitismo, todas essas que a gente chama de desarmônicas, são desarmônicas porque não há uma harmonia entre as espécies ou dentro da mesma espécie. Mas tudo isso é muito importante para manter o equilíbrio. Se eu tenho uma espécie que não tem nenhum parasita, não tem nenhum predador e não vai ter nenhum problema, entre aspas, para ela naquele ambiente, ela cresce muito. E qual é o problema dela crescer muito? Perdão. Ela cresce muito e vai inibir o crescimento de outras espécies. Eu vou ter uma espécie super populosa que vai consumir todos os recursos, vai consumir todo o espaço. Esse é o grande problema da gente trazer uma espécie diferente para o nosso país ou para qualquer outro país, por exemplo. Existe um coral aqui que habita agora a costa do Rio de Janeiro, que não é um coral brasileiro, chamado de coral-sol, apesar dele ser muito bonito. Esse coral-sol, ele, se eu não me engano, ele é africano e ele foi trazido para cá, normalmente em cascos de navios e tal, grudado. Chegou aqui,
Qual é o problema? Aqui ele não tem predador natural. Então ele vai crescer de uma maneira exacerbada. Vai fazer com que os nossos corais daqui do nosso país, de toda a costa brasileira, tenham problemas para poder se multiplicar, porque ele vai estar pegando esses recursos alimentares, de espaço. Então, os indivíduos viverem num ambiente onde eles têm seus predadores naturais, têm seus parasitas naturais, é extremamente importante. Galera, agora só para não deixar, né, vocês sem nada para fazer, porque é muito chato, vamos fazer uns exercícios aí. Esses exercícios da página 159, 160, 161, tá? E 162. São umas páginas rapidinho, alguns deles são múltipla escolha, vai ficar bem fácil. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, por favor, mandem mensagem lá no Classroom. Não deixem de colocar o nome aqui embaixo nos comentários para eu dar a presença para vocês, de quem viu o vídeo, de quem não viu. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar para poder tirar. Muito obrigada, foi ótimo. Um beijo.